Fala galera do Glorioso, tamo junto. Gostaria de mandar um abraço aí pro pessoal que se inscreveu em nosso canal. O Fábio Machado, valeu Fabião, um abraço. O Jorge Jefferson, valeu também. WM Play e o Z-Plays, Eduardo 2K. Valeu galera que se inscreveu aí, os demais inscritos aí. E você que não é inscrito, se inscreva. Toda semana a gente vai estar lançando um vídeo novo aí sobre o Glorioso, beleza? E hoje nós vamos estar falando do jogo do Botafogo contra o Flamengo, de sábado no Newton Santos. Jogo este que o Botafogo saiu derrotado, né, pelo placar de 1-0. E nós estaremos fazendo aí uma análise informal da partida. Então roda a vinheta aí para análise informal de Flamengo 1, Botafogo 0. Galerinha, não teve como, né? Não teve jeito. Botafogo até que jogou bem, mas não conseguiu sair com a vitória. Botafogo foi derrotado pelo placar de 1-0, né? No jogo sábado, no Newton Santos. Gol irregular. Eu quero deixar bem claro aqui que o cara estava impedido e não era pouco impedido, não. O cara estava muito impedido, né? Mas quando eu vejo assim que vai ter bola aérea lançada na área do Botafogo, cara. Gol está marcado, o Grêmio tira o 0 do placar, 1-0. Uma cabeçada com rara felicidade. Sem chance para o goleiro Jefferson. Bola aérea na área do Botafogo. Bicho, quando eu vejo que a bola vai ser alçada na área, dá vontade de chorar, cara. Sério mesmo. Porque, olha só, o Botafogo ele foi eliminado na Libertadores com um gol de bola aérea, né? Ele foi eliminado na Copa do Brasil esse ano com 2 gols de jogadas aéreas. Então, o gol de sábado foi uma jogada aérea, o cara estava impedido, mas tipo, uma coisa que eu sempre ouvi, cara, nas peladas que eu joguei aí, é que a pequena área do goleiro, o Gatita dele tinha que sair socando todo mundo, moço. Tinha que arrepiar, tirar aquela bola dali. O cara ele se cabeceou praticamente sozinho na pequena área. O Botafogo ele tem muita dificuldade ainda na bola aérea, leva muito susto na bola aérea, cara. Então tem que treinar muito ainda essa questão defensiva de bolas aéreas. E os outros times vê essa dificuldade do Botafogo, vê esse ponto falho e se aproveitam. Mas fazendo a nossa análise, que é uma análise bem formal mesmo, assim, do jogo, nós podemos ver que o Botafogo ele jogou muito bem. Essa é uma verdade. O sentimento da derrota é um sentimento que acompanha todo mundo desde quando o time perde, mas existe outro sentimento de revolta, né, quando o time perde jogando mal. Esse sentimento de revolta nenhum torcedor do Botafogo hoje tem. A exemplo de quando o Botafogo perdeu para o próprio Flamengo por 3-1, talvez a derrota não tenha sido o que mais deixou os torcedores revoltados, né? O que deixou os torcedores revoltados foi o jogo apresentado. O Botafogo em momento algum ameaçou, né, o Flamengo naquela partida. Em momento algum o Botafogo criou oportunidades. E isso foi diferente. Essa partida foi diferente, né? O Botafogo ele mudou a sua forma de jogar. O Valentim ele mudou a característica do time jogar. Porque com o Jair, eu não vou nem falar do Felipe Conceição, porque o Felipe Conceição não mostrou nem a ideia de jogo dele. O time com o Felipe Conceição não tinha nem composição tática, cara. Então assim, time de pelado, tipo, os caras entravam lá, corria e ninguém guardava posição, não tinha composição tática nenhuma, time totalmente perdido em campo. Mas o Jair tinha uma composição tática muito bem definida, todos nós conhecemos aí, lembramos, né, da composição, o 4-3-3 com 3 linhas de volante ali. O Botafogo deixava a bola para o adversário com o Jair e pegava essa bola e saía no contra-ataque, uma transição muito rápida entre zagueiro, meio de campo, ou meia, né, ou volante, ataque e gol. Se a gente for lembrar aquele gol do Botafogo contra o Atlético Nacional, o Botafogo ele, com 4 passes ele já estava dentro da área do Atlético Nacional e já estava fazendo o gol, né? Então assim, o Botafogo era um jogo, tinha esse jogo, né? Tinha essa forma de jogar, deixava o time adversário com a bola,
saía no contra-ataque, uma transição muito rápida, né? E conseguia fazer muitos gols assim de contra-ataque. Não tinha posse de bola, era um time que sofria muito, mas sabia sofrer durante os jogos, né? Mas com o Alberto Valentim mudou essa característica. O Botafogo agora é um time que retém a bola, né? Apesar de em alguns momentos do jogo o Botafogo não saber o que fazer com a bola, né? Mas é um time que agora está tentando ter a bola. O Botafogo ele teve mais posse de bola, ele teve 57% de posse de bola no jogo. Isso é interessante, um time com a característica do Botafogo, que é um time que não é um time que tem muita técnica, qualidade técnica, mas o time ele tenta segurar a bola e aí existe uma dificuldade muito grande por essa falta de qualidade técnica, porque o Botafogo ele não está segurando essa bola no campo de ataque, ele consegue segurar a bola do meio de campo para trás, né? E nós não temos jogadores com essa característica. Nós não temos volantes com a característica de sair jogando. Nós temos o João Paulo que consegue fazer, mas o Alberto não pode colocar o João Paulo para fazer essa função, porque ele perde na marcação. O João Paulo ele não consegue marcar tão bem quanto ele consegue o apoio, né? Fazer o apoio. E nós temos o Lindoso hoje que está sendo titular, que praticamente não tem saída de bola nenhuma. É mais aquele cão de guarda ali da zaga, né? Então o Botafogo ele teve mais posse de bola. O time que tem posse de bola ele tem que propor o jogo, né? E o Botafogo ele propôs o jogo. Os indicadores do Botafogo foram melhor que os indicadores do Flamengo. O Botafogo ele finalizou mais que o Flamengo. O Botafogo ele teve 6 finalizações certas, ou seja, 6 finalizações de bolas com endereço, bolas que se o goleiro não tivesse a intervenção do goleiro, poderia ter sido gol. Inclusive dessas finalizações nós fizemos o gol com o Chiesa, e eu vou deixar bem claro que ele não estava impedido, o gol foi legal, anulado incorretamente, né? E o Botafogo ele começa agora com essa era do Valentim segurar mais a bola. O que isso reflete no jogo? Reflete em um outro indicador também. No primeiro jogo, o Botafogo ele acertou 420 passes, né? No segundo jogo, o Botafogo acertou um pouco mais de 330. E nesse jogo, o Botafogo acertou 398 passes. Um jogo contra o Flamengo. Um time como o Botafogo, que não tem muita qualidade técnica individual e que quer reter a bola, que quer jogar com a posse de bola, ele tem que acertar passes. Porque quando você não tem aquele jogador que pega a bola na zaga e sai driblando todo mundo e chega lá e faz o gol, esse jogo tem que ser um jogo apoiado, né? O jogo da posse de bola do Botafogo tem que ser aquele jogo que o zagueiro dá o passe para o lateral para o volante para o meia se ele não conseguir achar o atacante ele tem que voltar para o volante, e tem que ser um jogo de troca de passes, né? E é um fundamento que o Alberto Valentim conseguiu mudar, porque o Botafogo era horrível, era deprimível ver o Botafogo trocando passe, cara. O Botafogo ele não conseguia fazer uma sequência de 3 passes certos, ele errava passe, os jogadores erravam passes de meio metro, né? Contra a Aparecidense mesmo, se você pegar os melhores momentos, o Botafogo ele não conseguiu trocar 4 passes, cara. Dava o primeiro, o segundo, no terceiro, a Aparecidense já chegava junto tomando a bola ou errava o passe muito próximo, né? Hoje não, hoje o Botafogo ele consegue trocar muitos passes bons, muitos passes certos, a maioria passes laterais, né? Sem muita produtividade, mas isso é um desafio do Alberto Valentim, é fazer com que essa troca de passe, é fazer com que essa posse de bola se transforme em chances de gol, né? E lá na frente a gente ter aquele atacante inspirado para toda vez que a bola chegar, ele conseguir finalizar bem e ter um aproveitamento maior. O Chiesa, ele tem um aproveitamento muito bom de finalização, né? Pelo menos nesse começo de temporada, assim como ele começou a temporada no Vitória, ele também está com um índice muito bom de finalização, e a gente ainda tem alguns jogadores que precisam render mais para que essa posse de bola seja refletida em gols e para que essas trocas de passes sejam refletidas em gols. O Léo Valência é um cara que é o cara do último passe, ainda não apresentou um bom futebol esse ano, já fez um gol de falta, tem feito algumas boas apresentações, mas não é o que nós esperamos do camisa 10, né?
E com certeza eu imagino que o Renatinho possa fazer essa função, porque um time que vai segurar a bola, um time que vai trocar muitos passes, que nem é a proposta de jogo do Alberto Valentim, é um time que tem que ter um camisa 10 para fazer essa bola chegar no ataque. Então a nossa análise do jogo de sábado é essa: o Botafogo jogou melhor, o Botafogo teve mais oportunidades de fazer o gol, o Diego Alves fez pelo menos 3 boas defesas, né? E nós tivemos aí o erro do árbitro, que foi fundamental para o resultado. O Botafogo teve mais posse de bola e é uma crescente. O Botafogo está numa crescente. Nós ficamos aí muito chateados com a derrota, mas não ficamos revoltados com a apresentação do Botafogo. Eu acredito que todo mundo concorda comigo. O Botafogo fez uma boa apresentação, fez um bom jogo, perdeu, mas perdeu de uma forma digna. Não foi um time apático, um time que procurou reverter o resultado. Um gol no começo do jogo, cara, é muito difícil de reverter. É pior você levar um gol no começo do jogo do que na metade ou no final, porque no final você ainda consegue, né, ir pro abafa e seja o que Deus quiser ali, você talvez consiga fazer o gol, mas no começo quebra toda a estratégia. O Flamengo fez o gol, se recuou, jogou com 2 linhas de 4 muito bem definidas. Foi até difícil transpor essas linhas, por isso que eu falo que o jogo do Botafogo foi um jogo lateral de passes, né? Não tinha muita jogada de profundidade. Teve algumas jogadas que foram jogadas praticamente ensaiadas com a subida dos laterais, em que o Rodrigo Pipão entrava, né? E o lateral passava e a bola entrava para o lateral. E os dois laterais com muita personalidade, Moisés muito bem no jogo, Marcinho também muito bem no jogo, muita personalidade dos laterais. E está sendo talvez a grande mudança do Alberto Valentim no Botafogo, talvez seja esses laterais aí que chegaram e conquistaram a titularidade, e vai ser muito difícil o Gilson e o Arnaldo conseguirem voltar à titularidade e voltarem a jogar como titular no Botafogo. O Botafogo ele consegue fazer muito bem, né, esse trabalho de data velha, né? Porque o Botafogo ele traz jogadores que não estão sendo utilizados, ele traz jogadores que não estão tendo espaços, né, que não estão em uma boa fase em nenhum outro clube, e consegue recuperar esses jogadores e colocar esses jogadores de novo no mercado. O ruim desse projeto que o Botafogo faz de data velha aí é que o Botafogo, na maioria das vezes, ele não ganha nada, né? O Botafogo ele quase nunca tem a opção de compra, tem a preferência na compra do jogador, caso o jogador se valorize. O Botafogo, na maioria das vezes, não tem dinheiro para comprar esse jogador, então ele faz esse processo, ele praticamente trabalha de graça para os outros clubes. Vitor Luiz foi assim, o Palmeiras já estava emprestando o Vitor Luiz até para o Ibis, né? Ele veio para o Botafogo, recuperou seu futebol. Bruno Silva e Guilherme não estava sendo utilizado, no Botafogo conseguiu jogar, fazer boas partidas, né? E tá vindo aí o Moisés a título de empréstimo também, com certeza no final do ano vai sair super valorizado. O Botafogo não vai exercer o poder de compra porque não vai ter dinheiro, né? E também tá vindo aí mais 2 contratações que foram anunciadas, que vão ser apresentadas hoje, que é o zagueiro Iago e o volante Marcelo. O zagueiro Iago ele vem para disputar vaga com o Igor Rabelo, né? Existem algumas propostas aí para o Igor Rabelo, isso a gente já sabe. Existem clubes que pretendem tirar o Igor Rabelo na próxima janela, então o Botafogo já está se antecipando aí para uma possível saída do Igor Rabelo. Já o Marcelo é para fazer essa função que falta no Botafogo, que o estilo de jogo do Alberto Valentim ele precisa de um cara ali na cabeça de área, um cara matador, um cara que acabe com a jogada do adversário, que caça mesmo, que destrói mesmo, né? Eu ouvi de algumas pessoas que o Alberto Valentim queria um jogador com a característica do Márcio Araújo, do Leandro Donizete, um cara que destrói a jogada, né? Um cara, um volante de marcação mesmo. O Marcelo tá vindo, com certeza vai ser titular, apesar de estar parado, né? O Botafogo mais uma vez fazendo aí o projeto Lata Velha, mas ele jogando em boas condições, com certeza é titular no lugar do Lindoso, e tem a característica que o Alberto Valentim está procurando para o Botafogo, um volante ali na cabeça de área para fazer essas jogadas, né, de contenção ali, de proteção dos zagueiros, porque os laterais sempre vão subir, e você pode esquecer essa história do Botafogo jogar no contra-ataque,
O Botafogo não vai ser mais aquele time de contra-ataque, vai ser um time que vai propor o jogo. Então essa é a nossa análise aí do jogo do Botafogo. Amanhã tem Botafogo de novo. Na quarta-feira a gente vai estar fazendo um outro vídeo aí sobre o jogo, sobre os indicadores, né? Comentando um pouco. A gente faz um vídeo um pouco rápido para o vídeo não ficar muito extenso, né? Se a gente for falar, o vídeo fica muito extenso. Mas a gente já está preparando equipamento aí para a gente conseguir fazer uma live. E eu espero que todo mundo aí esteja online na nossa primeira live aí, beleza? E você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sinal aí para receber as notificações, beleza? Galera, um abraço, até mais, Botafogo em foco sempre, vamos, Botafogo!